Sejam bem-vindos ao canal mais resiliente dessa plataforma, Resiliente aqui, e hoje nós vamos falar sobre o caso da Cíntia Chagas. Todo mundo comentando o fato dela ter se casado e em poucos meses, acho que foram 3 meses, ela se separou. Outro ponto também é que ela estava no 4º casamento, né? Parece que o primeiro ela casou, os outros 2 ela só se amigou, né? Morou junto, e esse último foi também um casamento. E o que o pessoal tem colocado muito aí, questionado, e acho que o que mais chama atenção nesse caso todo é porque pegaram um corte que terminou se tornando viral, no qual ela fala que ela é católica. Então, os inimigos do catolicismo, e a gente vê que no meio masculinista é o que mais há, né, são inimigos do cristianismo, principalmente do catolicismo. Eles ficam colocando a Cíntia Chagas como se ela fosse uma mulher exemplo de católica, né? Esse é o tipo de mulher que é a católica, olha como se comporta, casou 4 vezes. E eu digo que não, né? Porque, veja bem, eu acho que hoje a instituição religiosa que mais trata o casamento com seriedade é a Igreja Católica. Na Igreja Católica não existe essa de você se separar e casar de novo. Não é simples assim. Não é uma coisa tão comum como acontece, por exemplo, no meio protestante, que é muito comum. Inclusive, já foi até tema de alguns pastores essa situação, né, de haver dentro da igreja pessoas que se divorciam várias vezes, se casam várias vezes, né? Se divorcia, casa, divorcia, casa. Então isso é comum no meio protestante, isso não é comum no meio católico. Inclusive, por exemplo, se você é casado e oficialmente na igreja católica e você se separa sem autorização da igreja, e aí você vai ter que ver, porque existem algumas situações específicas em que você pode se divorciar na igreja. Então, se o seu caso se enquadra numa dessas questões, você consegue autorização. Você tem que entrar com um processo, verificar se vai haver autorização, e aí, se for autorizado pela igreja, aí você pode se casar novamente, porque aí aquele casamento vai ser declarado como inválido. Fora isso, se você se separa, enjoa da mulher, ou até mesmo porque a mulher se separou, ou o homem se separou, foi embora, não quis mais, você fica impedido de comungar, que é o mais importante para nós católicos, né? Receber o sacramento aí da comunhão, que é essa comunhão com Cristo. Você fica impedido disso, que é o principal, que é o mais importante, é o centro da missa, né? A Eucaristia. Então, você fica fora disso. Você pode participar da missa, mas você não pode comungar. Então, é uma instituição que leva o casamento muito a sério. Então, veja, esse papinho da Cíntia Chagas não cola, né? Então, se ela casou a Vera lá no primeiro e separou porque enjoou do cara, porque acha que não é mais interessante estar casada, ou se ela casou só para ser uma mulher divorciada, porque, segundo ela, é muito chique falar, né, que eu sou divorciada, então, veja bem, ela não deveria nem ter casado de novo. Ou ela poderia casar, sim, poderia se amigar ou fazer o que ela bem entendesse, mas ela já não está, como é que eu posso dizer? Ela não está exercendo a sua vida católica da forma como deveria ser, principalmente porque ela não pode comungar. E a gente não sabe se a Cíntia tem a primeira comunhão, se ela fez crisma. Provavelmente ela deve ter feito, porque ela é de Minas. Então, assim, o pessoal da idade da Cíntia, era comum todo mundo fazer esse passo a passo, né? Principalmente em estados mais afastados. E se você mora assim, longe um pouco da grande metrópole, é muito comum haver essa exigência por parte dos pais. Então, pode ser que ela tenha, pode ser que não interessa. O fato é, casou e não tinha um motivo, não teve autorização, você vai frequentar a igreja, beleza, mas você não comunga mais. E ela não poderia ter casado novamente, como houve aí. Então, eu não sei qual foi o rolo que ela fez para conseguir fazer esse 4º casamento aí, mas ela conseguiu. Bem, consegui aí, acho que esclarecer esse ponto em relação ao fato dela se identificar como católica. Não sabemos nem se ela frequenta a missa, que é uma obrigação de todo católico, você tem que frequentar a missa pelo menos uma vez na semana, no domingo.
Então não sabemos isso, provavelmente ela não cumpre isso também à risca, não sabemos se ela confessa, né, que é outro sacramento. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente poderia levantar aí que desabona, vamos dizer assim, essa questão de eu sou católica. Católica porra nenhuma, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, enfim, a pessoa pode ter, eu tenho uma identificação com a igreja que eu acho que deveria ter sido a forma que ela deveria ter. Uma identificação, eu gosto, porque meus pais... É igual aquela coisa de time de futebol, eu particularmente não gosto de futebol, mas para não ficarem me enchendo o saco, pô, como assim? Homem não gosta de futebol? Eu falo assim, eu sou tal time. E acabou, entendeu? E aí o pessoal não enche o saco e te zoa pelo seu time, né? Mas aí morre ali. Então... a gente fecha esse ponto aí da católica Cíntia Chagas, que de católica não tem nada. E aí a gente vai fazer agora só uma análise mais aprofundada sobre ela, e para a gente entender quem é a Cíntia Chagas e entender por que esse quarto casamento não deveria ter acontecido. Porque, veja bem, a vida da Cíntia Chagas é pública, ela não esconde nada de ninguém. Então, em 2018, ela publicou um livro, e aí foi meu primeiro contato com ela, eu já a conhecia das redes sociais, mas aí eu comprei o livro da Cíntia Chagas, li todo o livro, e tem uma história especificamente ali, porque como é que funciona? Era um livro que se propunha a dar dicas de língua portuguesa. E cada capítulo do livro era uma história romântica dela, das maluquices dela lá, e tem umas histórias assim bem assustadoras, do tipo assim, depois que eu li aquele livro, eu falei assim, nunca que eu me relacionaria com uma mulher como essa. Então eu acho assim, se você conhece uma mulher, que você se interessa por ela, você quer ter relacionamento com ela, e ela tem um livro escrito, leia o livro dela primeiro, que você vai ver que talvez você desanime, você não queira mais se relacionar com ela depois daquele livro. Ainda mais nesse livro que tinha esse caráter confessional de dizer coisas que aconteceram na vida dela. Então ela dava uns chiliques, umas doideiras assim, que tipo, não é esse tipo de mulher que você quer se relacionar para ter paz na tua vida. Você vai ter problema, não paz. Mas enfim, o capítulo que mais me chamou a atenção foi quando ela deixa bem claro ali que ela está abrindo mão de ser mãe. Naquele capítulo ali ela fala com toda a clareza que ela abre mão de ser mãe, que era uma coisa que estava ali latente, que é alguma coisa que ela talvez gostaria de ser por conta talvez de ter nascido numa família tradicional e, enfim, que parecia que o caminho natural era ser mãe, mas ela deixa bem claro que ela sacrifica esse desejo de ser mãe para dedicar-se à carreira. Então estamos diante aí de uma mulher carreirista e ninguém tem dúvida de que Cíntia Chagas é uma mulher carreirista. Então você vai ter ali, ao relacionar-se com essa mulher, primeiro, ela vai colocar a carreira dela no primeiro lugar. Em segundo, ela vai colocar a carreira dela em segundo lugar. E em terceiro, ela vai colocar a carreira dela em terceiro lugar. Então, não há espaço para homem nenhum se relacionar com uma mulher carreirista, a não ser que ele queira viver em função dela. Se você é um homem independente, se você é um homem que tem a sua vida profissional, tem seus projetos, enfim, vai ser difícil conciliar isso. E provavelmente vocês vão se afastar, vocês vão terminar, porque não vai fazer sentido, porque são duas pessoas ali que, enfim, de vez em quando se relacionam. Mas são duas pessoas ali que moram talvez na mesma casa durante um período, mas que têm projetos de vida totalmente diferentes. Ninguém está disposto a sacrificar nada, a não ser que você opte como um homem a sacrificar a sua masculinidade, a sua carreira, enfim. E mesmo assim, provavelmente, em algum momento ela vai enjoar de você e vai te dar um pé na bunda, tá? Então, assim, os caras falam assim, pô, que eu nunca critico mulher, que eu sempre estou ali acusando os homens e tudo. Mas volto a falar, né? Meu conteúdo é direcionado ao público masculinista. Eu falo para homens, não falo para mulheres.
Porque mulheres não vão me escutar, mulheres não se interessam no que eu falo aqui, e mesmo se elas se predispõem a escutar, elas não vão aceitar, elas vão achar que eu estou errado, que eu estou exagerando, que não é bem assim. Então, assim, não é meu intuito que meus vídeos cheguem a mulheres, exceto quando eu falo de algum outro tema diferente, aí pode ser que haja interesse, porque eu não estou focado muito nessa questão masculinista. Mas por que então, muitas vezes eu pareço ser mais rigoroso com os homens? Porque, sim, é o que a gente pode fazer. O que a gente tem controle hoje como homem? Só sobre o que a gente pode fazer, sobre as nossas escolhas. Não adianta nada eu tomar uma péssima escolha e depois ficar culpando o Estado, ficar culpando a religião, ficar culpando a mulher. Assim, eu tenho que pensar antes. Se eu estou... como eu falo assim, quem mora no Rio de Janeiro tem a obrigação de andar atento. Ah, seria tão bom se eu pudesse andar na rua, mexendo no meu celular, no ônibus e tal, mexendo no meu celular... Poxa, eu comprei, eu perdi meu direito de usar. Sim, você perdeu seu direito. Se você mora no Rio de Janeiro, você perdeu seu direito. Acabou. O celular tem que estar no bolso, na mochila. Quando você estiver num lugar safe, aí você tira e você mexe. Agora, dentro do ônibus, na rua passeando, vai vir um moleque, vai dar um bote lá no ônibus, vai te assaltar no meio da rua. E acabou. Não adianta, não, eu vou ser contra, eu vou ser o diferente, eu vou ficar usando meu celular aqui no meio da rua, vou ficar mexendo meu celular no ônibus, porque eu não aceito que a sociedade... Cara, tu vai se ferrar. Tu vai se ferrar e depois não adianta. Ah, mas a polícia é ineficiente. Ah, mas o Estado não vê essa situação. Ah, mas esses garotos são presos e depois são soltos. Cara, você não tem controle sobre isso. Você não vai mudar a polícia, você não vai mudar o sistema judiciário, você não vai mudar o sistema legislativo. Você não vai conseguir ter mais segurança no Rio de Janeiro. Acabou. Então, qual é a opção que nós temos aqui no Rio de Janeiro? Sobreviver. É isso. Fazer a política de redução de danos. Você vai fazer aquilo... Você sabe que tu vai se ferrar. Então, você vai fazer aquilo que vai te causar menos danos. É a mesma coisa na questão do relacionamento. Você vai perder. Se você decidir se relacionar, você vai perder. Então, você vai ver aquela situação em que você vai perder menos. Ou então, simplesmente... você não se relaciona, mas também quando você não se relaciona, você perde outras coisas. Tá? E quem é a Cíntia Chagas? Eu fiz um compilado aqui só para a gente entender, só para provar para vocês que não tem essa. O cara sabe quem é a Cíntia Chagas porque ela nunca escondeu. Como é que a Cíntia Chagas ela aparece? Né? Eu dei o exemplo do livro, mas ela explode, ela começa a aparecer. Eu quero só mostrar esse vídeo aqui. Tem 7 anos. Você vai ver que nem parece mais a mesma... A pessoa, devido a tanto procedimento estético no rosto, parece que nem ela, né? Mas é ela sim. Então, ela começa com isso aqui, ó. Eu sou formada em letras pela UFMG, tenho especialização em coaching. Não fui bem aceita no mercado por ter uma didática extremamente diferente, pouco ortodoxa. Com isso, eu tive que criar o meu curso. Onde que entra o aulão nisso tudo? E o ambiente de sala de aula é um ambiente muito sério, é óbvio, né? Que é o que se espera. O aluno ele já vem mais interessado para a aula, ele já vem mais disposto para a aula. Então, esse aulão ele sempre foi beneficente, há uma quebra de expectativa do aluno. Então é tudo lindo, no final das contas é educação, conhecimento, balada, entretenimento, humor. E os alunos saem daqui mais motivados, felizes, tranquilos. E é isso que todo mundo sai ganhando nesse projeto aí da balada. Então vocês estão vendo aqui, esse aqui é o... como ela começou a se popularizar por conta dessas aulas aí em balada. Aí ela fala ali, eu não fui bem aceita pelo mercado. O que mais o mercado quer em relação às professoras é que elas sejam bonitas, extrovertidas e presepeiras. Então, quanto mais presepada, melhor. Os alunos gostam, os donos das escolas gostam, e os alunos gostam, e isso é o suficiente, porque, enfim, você atrai mais alunos. Enfim, ela terminou sendo uma pessoa muito famosa ali em Minas, e ela atraía muitos alunos. Eu não vou nem entrar no mérito de
se eu acredito nesse tipo de aula. Isso aí é entretenimento, não é aula exatamente. Mas, enfim, por mais que tenha ali as menininhas ali anotando e tal, isso é entretenimento, né, gente? Entretenimento. E veja bem, olha o que é interessante aqui. Você tem vários professores muito bons e tão presepeiros quanto Cíntia Chagas, homens, e eles não tiveram esse destaque que a Cíntia teve. Você pega, por exemplo, o professor Noslen, que é outro presepeiro, é um cara aí que todo mundo gosta. Se você conversar com alunos sobre português, pergunta para eles qual o canal de português que você conhece. Provavelmente ele vai falar o professor Noslen, mas ele não teve o destaque que a Cíntia Chagas teve, porque a Cíntia Chagas ela fala muito bem, ela é muito bonita, ela muito bem relacionada e ela termina destoando um pouco e aí termina que ela consegue um público cativo por conta da questão de ser politicamente incorreta. Então, o fato dela ser uma professora que foge desse padrão que é muito comum no meio das professoras de ser corretinha e politicamente correta e alinhada com essas políticas de esquerda, ou quando não é alinhada, simplesmente não toca nesses assuntos mais polêmicos, não. A Cíntia, ela botava ali o dedo na ferida, né, para criticar certas decisões, tanto no campo da gramática quanto no campo do uso da língua, que tinha claramente ideologia metida ali, então mudanças ou tentativas de mudança que visavam ali alterar o modo como as pessoas se expressam, não pela eficiência da linguagem, mas para questões políticas, né? Então ela colocou o dedo na ferida, ela criticava, por exemplo, aquela questão dessa questão da linguagem neutra, ela abordou muito quando as pessoas sempre tiveram muito receio de serem canceladas ao abordar esse tema. Então ela não teve medo e ela foi abraçada ali por um público direitista, vamos dizer assim. O pessoal que se identificava ali com o Bolsonaro, o pessoal de direita e o pessoal assim, vamos dizer, mais politicamente incorretos. Então abraçaram ela e elegeram ela como uma professora aí, mas, enfim, ela não tem nada de conservadora, ela não tem nada de católica, não tem nada de direitista, ela é só uma mulher que quer ganhar dinheiro e é bastante competente para isso, correto? O que eu trouxe aqui? Outros canais em que a Cíntia Chagas aparece, né, que são delas. Isso aqui, durante o tempo, ela foi contratada pela Jovem Pan, então você já vê aqui, né, a jornada da Cíntia. Ela foi cooptada pela Jovem Pan, quando a Jovem Pan estava ali se posicionando mais à direita, contratando pessoas que tinham um posicionamento mais à direita ali, naquele período de ascensão do Bolsonaro, e aí a Cíntia foi chamada para trabalhar lá. Então eles têm um canal de português com a Cíntia Chagas. Veja o número de inscritos, né? Não chega nem a 10 mil inscritos, e olha a quantidade de views, né? 3.8, 4.9. Então você tem aqui uma quantidade baixa, muito baixa de visualizações. Então veja, por que eu estou trazendo isso? Porque assim, ela se coloca como se fosse uma profissional diferenciada e muito eficiente, mas a gente pode questionar essa questão da eficiência, porque, no final das contas, essa coisa de internet para acessar conteúdo por parte de jovens ou até adultos que estão em estudo é uma parcela muito pequena da população. As pessoas que procuram realmente conhecimento são poucas. As pessoas que estão estudando para vestibular, as pessoas que estão estudando para algum tipo de curso, são poucas em relação à grande massa da população. Então você vê que ela tem uma quantidade muito ínfima de visualizações e de inscritos nesse canal. Mas quando você vai à rede social dela no Instagram, você vê que está bombando. Porque ali é o quê? É presepada. Então a questão não é a habilidade técnica dela ou ela como professora, mas sim
a capacidade dela de fazer presepada e dar uma maquiada ali como se estivesse instruindo. Eu acho que até no perfil dela de Instagram, ela largou a mão dessa porra de português e agora é só presepada mesmo. É um personagem que ela cria e fica ali e a mulherada adora. Futilidades, cara, entendeu? E não estou criticando, não tô falando que isso que devia ser diferente. Eu só estou falando que quando ela se coloca como eu sou uma profissional de excelência, não, tem professores muito, muito, muito melhores que ela. Só que esses professores não são mulheres, primeiro, isso aí já é um ponto negativo, porque há um destaque muito maior para os professores do que para os professores, e também não tem a beleza que a Cíntia Chagas tem, e não tem mais também as relações que ela fez ao longo da vida dela. Ela se aproximou de pessoas que tinham uma certa vertente ideológica que proporcionaram a ela esse destaque todo, né? Então aqui, ó, você tem um outro aqui, esse outro canal é o canal dela, né, que é depois da Jovem Pan. Você vê que aqui tem 3 anos e você vê que você tem algumas entrevistas aqui que ela faz e eu particularmente acho que como entrevistadora ela não é boa. Você tem aqui, ó, quando ela fala de crase aqui, por exemplo, ó, 6 mil visualizações. Aí quando ela entrevista o Rodrigo Constantino, 274 mil. Tá vendo a disparidade? Por quê? Porque a galera quer entretenimento. Dependendo, a entrevista dela com o Conrado, 3,1, não bombou, foi fraco, né? A entrevista dele, deixa eu ver, vamos ver mais um famoso aqui. Com o velho da van, 314 mil. Então ela sabe trabalhar em cima dessas questões, mas você vê que alguns, ó, quando ela fala de língua portuguesa mesmo, porque o pessoal não está interessado em saber português, porra. Que se for do português, o pessoal quer treta, fofoca, baixaria, né? Então o pessoal quer isso, cara. Então você vê que, ó, apesar de ser um canal com 490 mil, quase meio milhão de inscritos, você tem vídeos aqui com 2 mil, 3,8, 1,9, né? E aí isso aqui a gente leva em consideração que, pô, peraí, ela vai ter destaque, sucesso, vai ser bem sucedida em uma determinada vertente, mas não em tudo, né? E normal, certo? E aí a gente tem aqui uma entrevista dela, tem 2 anos essa entrevista aqui. Você começou como? Você já começou a fazer coisa para a internet? Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Foi o seguinte, você quer lá desde o início? Você percebe que, olha como é que tá diferente o rosto dela aqui, né? Bem mais natural do que tá agora, né? Ela tá bem diferente aqui o rosto dela, né? Isso? Pode ser. Tá. Gostamos. Tá. Minha história é muito legal. E ela, ó, pra você que tá aí, que você tá precisando de um up, você tá precisando de uma motivação, olha, ouvir minha história é muito bom. É o seguinte, o que aconteceu? Eu fiz letras na UFMG em Belo Horizonte. Desde o primeiro período da faculdade, eu trabalhei. Trabalhei em quê? Em pré-vestibulares. Então, eu me formei já com uma experiência de 4 anos. E eu sempre fui apaixonada pelo palco e pelo português, mas muito também pelo palco. Tanto é que eu fui dar aula em pré-vestibulares, eu não fui dar aula em colégio, porque no pré-vestibular você pode dar show. Só tem que 500 alunos. Isso, tem plateia, né? Plateia não tem mais assento, inclusive. Aí tá, beleza. Então, eu me formei já com 4 anos de experiência, e assim que eu me formei, os lugares começaram a vir muito atrás de mim, lá em Belo Horizonte. E ganhava bem, o lugar pagava bem, tava tudo maravilhoso. Só que as pessoas começaram a me demitir muito. E não era me demitir com 3 meses porque eu era incompetente. Não, eu era demitida depois de 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano. Por quê? Porque eu gerava problema para os demais professores, porque começava uma senhora comparação entre a minha aula e a aula deles. E quando eu ia dar aula, você falou muito bem, 200 alunos na turma, eu colocava 200 alunos em pé cantando o funk da crase. E o cara que estava lá do lado dando aula de geografia não conseguia dar aula. E os alunos do período da noite iam de manhã para assistir a aula da professora doidona. Estão me entendendo? E aí
Então, assim, você vê que é uma pessoa narcisista, é uma pessoa que gosta de aparecer, ela confessou aqui, né? Então, óbvio que ela vai tentar a todo custo sempre estar em voga ali. A vida dela vai ser dedicada ao palco. Então, aqui a gente entra no outro ponto, que é essa questão de você se relacionar com pessoas que são pessoas públicas. E aí a gente está falando, né, gente, do homem comum. Mas isso aqui serviria também para o homem famoso. Então, na hora de escolher uma pessoa para se relacionar, para se casar principalmente, você deveria procurar uma pessoa mais modesta. Porque chega uma hora... Então, vamos ser sinceros aqui. Chega uma hora que o cara não tanca mais. O cara não tanca o comprometimento da mulher com seus seguidores, não tanca a exposição que ela faz o tempo todo querendo mostrar o quanto ela é feliz, o quanto ela é bem-sucedida, o quanto ela é boa para as redes sociais. O cara não tanca todo esse fingimento, o cara não tanca todo esse assédio. Então, cara, você tem que pensar em tudo isso, se vale a pena você entrar num relacionamento com uma mulher que tenha muito destaque social, como, por exemplo, a Cíntia Chagas. Então, são coisas, né, que é aquilo que a gente sempre fala das red flags, que você vai observar. E aí você vai ver se você tanca ou não. Se você não vai tancar, e provavelmente não vai, a culpa é tua. É simples assim. Não adianta. Você já entrou no jogo sabendo como é que era. Não pensem, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Não entrem num relacionamento achando que depois de namorar, depois de estar noivo ou depois de casar com a mulher, ela vai mudar. Não, dificilmente ela muda. Ela vai permanecer do jeito que ela é e talvez reforce certos pontos que te incomodavam, talvez esses pontos sejam reforçados depois do casamento. Não vão ser amenizados, não vão ser melhorados, vão ser maximizados, tá? E aí você vai ficar contando. Então, no final das contas, eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente encerrar esse vídeo que já está grande demais, do que a Cíntia Chagas gosta. Ela gosta disso aqui, ó. É disso que ela gosta. Tá bom, pessoal? Então, assim, o cara que casou com ela sabia com quem estava se metendo. Então, agora, ele arca com as consequências. Que eu acredito que, no caso dele, não perdeu nada, porque não tinha filho com ela. Enfim, ela tem uma condição financeira, provavelmente tem uma condição financeira muito boa. Então, assim, gastou dinheiro. Mas parece que nem a cerimônia, assim, a cerimônia deles de casamento nem foi pública, acho que não teve convidado, não sei como é que foi bem isso, mas enfim. Mas teve gastação de dinheiro para fazer fotografia para postar em revista. É isso que ela quer. Como ela falou ali, logo no início, né, da entrevista lá no podcast, o que ela ama é o palco. E vai ser sempre assim enquanto ela puder, né? Obviamente. Um forte abraço. Não deixem de participar aqui do Seja Membro, tá? Já é uma novidade aí, tem o Seja Membro. Em breve eu vou estar colocando vídeos exclusivos, já coloquei um artigo exclusivo, então eu vou começar a compartilhar muita coisa só para membros. Então ali é bem baratinho mesmo, é só para me dar uma força e dar uma certa estabilidade no canal aí. Conto com a força de vocês. Forte abraço, fui.